Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de João, no capítulo 21, no verso 17. Diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Pedro, graças a Deus, esse ministério, da qual Deus tem me chamado é Cefas, Ministério Cefas, Igreja Cristã Evangélica Cefas. Cefas é o nome de Pedro em aramaico, que significa rocha, porque graças a Deus esse ministério está firmado sobre uma rocha. E Pedro, assim, eu gosto muito de falar de Pedro, que ele traz muitas características de muitos cristãos. Assim, eu posso até dizer que da grande maioria, Pedro era uma pessoa muito apaixonada pelo evangelho, muito empolgada. A verdade é essa, Pedro, ele era empolgado. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. O motivo de Pedro, de várias operações do Senhor Jesus, você ver Pedro, era por quê? Porque Pedro era empolgado. É como aquele irmão que está na igreja, que ele entra na igreja e ele está empolgado, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele pergunta se está precisando de alguma coisa, se falta alguma coisa, quando pergunta se alguém pode ir a algum lugar, ele se voluntaria para ir. Pedro, ali no ministério do Senhor Jesus, ele era essa pessoa empolgada. E isso é lindo. Não estou dizendo para você que é empolgado se desempolgar, não. Essa paixão pelo evangelho nós temos que ter. Essa empolgação nós temos que ter. Mas depois nós vamos chegar no ponto-chave além da empolgação. Nós temos que estar assim empolgado, motivado, apaixonado pela obra do Senhor, em fazer, em ajudar, em limpar a igreja, independente do que for, de visitar um irmão, de precisar chegar cedo para poder abrir a igreja ou ficar mais tarde para poder fechar. Ou seja, esta empolgação, não estou falando da questão da obrigação, não, daqueles que têm essa obrigação, não. Estou falando da questão de paixão mesmo, da pessoa que se voluntaria a fazer as coisas, a obra do Senhor. E uma coisa assim interessante, assim como eu já falei, Pedro era empolgado, E esse era um dos motivos de que em quase todos, boa parte ali da história de Jesus narrada pela Bíblia, Pedro, Quem estava lá no monte na transfiguração? Pedro. Quem é que fala, Senhor, quer que preparamos 3 cabanas, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés? Pedro. Quando o Senhor Jesus foi orar, que ele chamou alguns discípulos. Chamou quem? Pedro. Aí quem que o Senhor... Estava Pedro e mais 2. Com quem que o Senhor Jesus falou? Não podes vigiar comigo nenhuma hora? Foi com os outros ou foi com Pedro? Pedro. Então, ou seja, Pedro tem uma história ali com o Senhor Jesus muito, muito eufórica, Assim, tem uma história assim, ele tem muitas passagens. Quando a gente fala quem são os 12 discípulos, gente, Pedro, João, Tiago, Felipe, Lembramos de Judas, ou seja, falamos 6 com dificuldade dos 12. Agora Pedro a gente sempre se lembra, Porque ele é empolgado, apaixonado pelo evangelho. Quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, Pedro, arrumou um jeito de estar lá de longe, de olhar o Senhor Jesus, Lá quando o Senhor Jesus veio sobre as águas, Pedro, eu vou, faz-me ir também. Pedro, muito empolgado. Pedro, sem palavras para Pedro. Eu vejo Pedro assim como muito empolgado, Tão empolgado que na mesma hora que está eufórico, Pedro, quem dizes que sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro. Quando Pedro fala isso que falaste não vem de ti, mas do Espírito Santo de Deus te revelou isso. Então
Então sobre ti, né, serás edificada a minha igreja. Então, seja através de uma revelação dele ali com o Espírito Santo, de falar, de se expor o que ele sentia. Né? Eu acho que você é o filho de Deus mesmo. Ou se ele tivesse que falar, eu acho que você não é o filho de Deus mesmo. E na mesma hora ali, Jesus fala isso com ele, e na mesma hora, né, o Senhor Jesus começa, né, a falar ali daquilo que ele sofreria, que ele morreria, e Pedro já também ali eufórico, né, e essa euforia abriu, né, como a euforia dele abriu uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus falar através dele, a euforia dele também abriu espaço para que Satanás falasse através dele, e o Senhor cortou. E o interessante é que os elogios Pedro ficou para ele, pegou e ficou para ele. Mas quando o Senhor Jesus repreende ele, ele nem se importou. Sabe por quê? Porque servo de Deus não se importa com a repreensão. A repreensão não tira o nosso entusiasmo, a nossa paixão pelo Evangelho. Não, não tira. Porque e o que eu vejo que é lindo é que nós também precisamos ser repreendidos, né? Às vezes, né, as pessoas acham que pastores são, bom, vou falar de mim, né? Acha que nós não passamos por situações difíceis, não, somos pessoas comuns, né? Nós respiramos, nós comemos, sentimos fome, trabalhamos, né? Eu trabalho, eu tenho meu próprio salário, tenho minha profissão, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas acham que nós, como ministério, nós não estamos sujeitos a talvez Satanás nos usar. Nós oramos tudo isso e pedimos Deus para nos blindar, mas podemos estar sujeitos, mas nós aceitamos a repreensão do Senhor. Aceitamos a repreensão do Senhor, né? Nos rasgamos, né? Nossas vestes, nos vestimos de saco, nos jogamos no pó, né? Até passar o processo que o Senhor tem conosco e retornamos, né? É o que eu falo, a gente segue caminhando, às vezes seguimos arrastando, mas seguimos caminhando. Né? E Pedro ali, ele recebeu essa correção, foi muito lindo, ele recebeu essa correção, mas essa correção não afetou Pedro, Pedro continuou. Mas o texto que nós lemos, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro, mais uma vez, empolgado com a empolgação, fala, sim, Jesus, eu te amo. E o Senhor Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez, e Pedro, ele fica um pouquinho triste pelo Senhor ter perguntado a terceira vez se ele amava, né, para ele apacentar as ovelhas, e porque Pedro se lembra, né, que ele negou Jesus. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que às vezes as pessoas nos criticam, né? Porque também somos humanos e às vezes, como não somos perfeitos, às vezes fazemos coisas que as pessoas nos criticam. Ah, mas você não é crente? Aí a gente fala, sim, eu sou. Ah, mas você fez isso? Eu fiz. Mas eu sou crente, sim. A gente não nega. Assumimos que erramos como cristão, mas não negamos. Aí o que Pedro fez, ele negou. Né? Digamos assim, você faz alguma coisa errada, né? Aí a pessoa fala, ué, mas você não é crente? Que eu, crente? Sou crente não, rapaz. Né? Às vezes você fala isso, né, querendo talvez preservar o evangelho, mas você preservar o evangelho negando Jesus? Não. É melhor você, não, eu sou cristão, eu errei. Então me desculpa, me perdoa, né? Ou não, eu fiz mesmo, você está querendo passar por cima de mim? Não vai não, eu sou cristão, mas não vou deixar você fazer isso não. Mas nós não negamos a Jesus, né? Mas Pedro ele negou. Né? Para mim, assim, é uma coisa muito grande. Eu tenho meus defeitos, né? Mas eu não nego. Não, eu sou cristão, eu errei, eu peço desculpa, eu peço perdão. Eu fiquei um tempo sem falar com meu pai, durante muito tempo, anos sem falar com meu pai. Minha esposa, acho que nem gestante estava, eu estava gestante, minha filha nasceu, ele não viu. Realmente meu pai fez uma coisa que me magoou muito, como, né, ser humano, como pessoa, mas, né, orando a Deus, pedindo a Deus para tirar aquilo de mim. Fui até meu pai, pedi perdão, ele conheceu minha filha, eu chorei. Ele não chorou não, meu pai. Só falou, não, tudo bem, nem assumiu o erro dele. Mas eu, né, pedi perdão, chorei, né? Então, assim, mas eu não nego que eu erro, mas eu não nego.
Então, assim, negar aquilo que Pedro fez, assim, para mim foi muito. Então, quando o Senhor Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí que ele fala, Senhor, tu sabes tudo. Assim, tu sabes que eu te amo, mas eu errei. Tá, eu te neguei, eu rejeitei, mas tu sabes que eu te amo. O que o Senhor está falando com Pedro? Pedro, você precisa recomeçar, né? Tudo, Pedro, que você fez com empolgação, foi tudo lindo, mas agora, Pedro, você precisa recomeçar. Você precisa recomeçar, Pedro, de uma maneira diferente. O que o Senhor Jesus. Porque se o Senhor Jesus não faz isso, Pedro ia continuar como era. Né? Empolgado, apaixonado. Agora, Pedro, ele continua empolgado, apaixonado, mas com um recomeço diferente. Ou seja, quantas vezes nós precisamos de um recomeço? E como foi o recomeço de Pedro? Vamos lembrar lá no Pentecostes. Quem foi que falou com o povo? Pedro. Quantas almas foram salvas? 3.000 almas. Né? Aí Pedro continua falando. Vai para a sinagoga, querem, né? Quando ele está subindo, né, para o templo, aí tem ali um paralítico, pede a ele alguma coisa. Estava ele e João. Não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que tenho, te dou. Levanta-te e anda. Né? A palavra de Deus vai dizer que eles colocavam pessoas, né, aleijados, endemoniados, para que a sombra de Pedro pudesse curar. Olha só Pedro, depois do recomeço, depois do entendimento do evangelho, depois do que Deus queria com ele, depois do que seria a igreja de Pedro. Olha, faz um estudo da vida de Pedro antes desse período do Tu Me Amas e depois. Né? Veja os outros discípulos. Quem foram os outros discípulos depois da ascensão do Senhor Jesus? Olha o de Pedro. Aí você fala, mas é porque a Bíblia não fala. Mas por que você permitiu que Deus quisesse que tivesse ali mais a história de Pedro do que dos outros? Um recomeço. No Evangelho nós precisamos recomeçar todo dia. Todo dia Jesus pergunta, tu me amas? Então vai para o teu trabalho e faz a minha obra. Tu me amas? Vai para a tua escola, para a tua faculdade e faz a minha obra. Tu me amas? Não me negues. Todo dia você tem a oportunidade de mostrar o seu amor para Jesus com um novo recomeço. Porque a vida do cristão é assim, nós recomeçamos todo dia, porque nós temos que estar novo todo dia, nós temos que estar purificados todo dia. O que você precisa de novo, de recomeço? Precisamos recomeçar todo dia. Então levanta e fala, Senhor, eis aqui mais um recomeço. Eu te amo e o que tu queres de mim para hoje? E faça aquilo que o Senhor quer. Amém? Então, vamos recomeçar mais uma vez. Fiquem com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém?